Seção 5 do Serviço Ferroviário. Artigo 236. No serviço ferroviário, considerado este o de transporte em estradas de ferro abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórios, bem como o serviço de tráfego de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias, aplicam-se os preceitos especiais constantes desta seção. Artigo 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias: a. Funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. B. Pessoal que trabalha em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeram atenção constante, pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. C. Das equipagens de trens em geral. D. Pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho, vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas. Artigo 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Parágrafo 1º. Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços. Parágrafo 2º. Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede, será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, sem direito à percepção de horas extraordinárias. Parágrafo 3º. No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido centros dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites. Parágrafo 4º. Para o pessoal da equipagem de trem, só será considerado esse trabalho efetivo depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada, quando entre dois períodos de trabalho não mediar intervalo superior a 1 hora. Será esse intervalo computado como de trabalho efetivo. Parágrafo 5º. O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações, durante as paradas. Esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Parágrafo 6º. No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas, edifícios, não será contado como de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de 1 hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se sempre o tempo de excedente a esse limite. Artigo 239. Para o pessoal da categoria C, a prorrogação do trabalho independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, o serviço de equipagens de trens como deslocamentos nos trechos das linhas, de modo a ser observada a duração normal de 8 horas de trabalho. Parágrafo 1º. Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho, haverá um repouso de 10 horas contínuas, no mínimo, observando-se outrosim o descanso semanal. Parágrafo 2º. Para o pessoal da equipagem de trens a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer a alimentação em viagem e hospedagem no destino, considerará uma ajuda de custo para atender a tais despesas. Parágrafo 3º. As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado quinzenalmente um total de horas de serviço noturno superior às do serviço diurno.
Parágrafo 4º. Os períodos de trabalho do pessoal a que se alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 240. Nos casos de urgência ou de acidente capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando-se ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 dias de sua verificação. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa sem causa justificada por parte de qualquer empregado à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Artigo 241. As horas excedentes das do normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com um acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, as duas subsequentes com um acréscimo de 50% e as restantes com um adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será majorada de 25%, a segunda hora será paga com acréscimo de 50% e as duas subsequentes com o de 60%, salvo caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Artigo 243. Para os empregados de estações do interior cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre 2 períodos de trabalho e descanso semanal. Artigo 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Parágrafo 1º. Considera extranumerário o empregado não efetivo candidato à efetivação que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. Parágrafo 2º. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Parágrafo 3º. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Parágrafo 4º. Quando no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão a que se refere o parágrafo anterior poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos com intervalo não inferior a 1 hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com um período de descanso entre 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias. Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional de Estrada de Ferro. Seção 6. Das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional de Navegação Fluvial e Lacustre, do tráfico nos portos e da pesca. Artigo 248. Entre as horas 0 e 24 horas de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em 2 postos durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Parágrafo 1º. A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante e, neste último caso, nunca por período menor de 1 hora.
Parágrafo 2º. Os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante, serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 horas. Artigo 249. Todo tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas ocupado na forma do artigo anterior será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se tratar de trabalho executado. A. Em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com responsabilidade exclusiva e pessoal. B. Na iminência de perigo para salvaguarda ou defesa da embarcação dos passageiros ou de carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo. C. Por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença em seus postos de todo o pessoal de bordo. D. Na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio ou embarcação de combustível, de rancho ou de efeito das contingências da natureza da navegação na transposição de passos ou postos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para obtenção de calado menor para essa transposição. Parágrafo 1º. O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado extraordinário, salvo se destinar a. Ao serviço de quartos de vigilância, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e, bem assim, aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal. B. Ao fim da navegação ou das manobras para a entrada ou saída de portos, atração, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros. Parágrafo 2º. Não excederá 30 horas semanais o serviço extraordinário prestado para o tráfego nos portos. Artigo 250. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas segundo a conveniência do serviço por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente dentro do trabalho normal, ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente. Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis, computando-se a fração de hora como hora inteira. Artigo 251. Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho a cada tripulante e outro, do qual constarão devidamente circunstanciadas as transgressões dos mesmos tripulantes. Parágrafo único. Os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação e ficam sujeitos às formalidades instituídas para os livros de registros a empregados em geral. Artigo 252. Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada de superior hierárquico poderá interpor recurso, em termos, perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de 5 dias contados da sua chegada ao porto. Seção 7. Dos serviços frigoríficos. Artigo 253. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus na quarta zona, a 12 graus e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10 graus. Seção 8 do Serviço de Estiva. Artigos 254 ao 284, revogados. Seção 9 do Serviço de Capatazias nos Portos. Artigo 285 ao 292, revogados. Seção 10 do Trabalho em Minas de Subsolo. Artigo 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas
no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 horas semanais. Artigo 294. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado para efeito de pagamento do salário. Artigo 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada a 8 horas diárias ou 48 horas semanais, mediante acordo escrito entre o empregado e o empregador, ou contrato coletivo de trabalho, sujeita a essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6 horas diárias por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de trabalho e os métodos e processos de trabalho adotados. Artigo 296. A remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25% superior à hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Artigo 297. Ao empregado no subsolo será fornecida pelas empresas exploradoras de minas alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 298. Em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo. Artigo 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrerem acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à Autoridade Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 300. Sempre que por motivo de saúde for necessária a transferência do empregado a juízo da autoridade competente em matéria da segurança e de medicina do trabalho do serviço no subsolo para os de superfície é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando o transferido a remuneração atribuída ao trabalho de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Artigo 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens com idade compreendida entre 21 anos e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. Seção 11. Dos jornalistas profissionais. Artigo 302. Os dispositivos da presente seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Parágrafo 1º. Entende-se como jornalista o trabalho intelectual cuja função se estende desde a busca de informação até a retenção de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se empresas jornalísticas para os fins desta seção aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos ou a distribuição de noticiário e ainda a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Artigo 303. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nesta seção não deverá se exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado correspondente ao excesso de tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado ao repouso ou à refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta seção. Em tais casos, poderá o excesso deve ser comunicado à Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 5 dias, com a indicação expressa dos seus motivos. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadores em serviço de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior,
não poderão ser remunerados com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150 para os mensalistas e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescido de, pelo menos, 25%. Artigo 306. Os dispositivos dos artigos 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam do mesmo modo aos artigos acima referidos aos que ocuparem unicamente em serviços externos. Artigo 307. A cada 6 dias de trabalho efetivo corresponderá um dia de descanso obrigatório que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho haverá um intervalo mínimo de 10 horas, destinado ao repouso. Artigo 309. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Artigo 310, revogado. Artigo 311. Para o registro de que trata o artigo anterior, deve-se o requerente exibir os seguintes documentos: a. Prova de nacionalidade brasileira. B. Folha corrida. C. Prova que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional. D. Carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 1º. Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Artigo 312. O registro dos diretores proprietários de jornais será feito no Distrito Federal e nos estados, independentemente da exigência constante do artigo 311, letra D, da presente seção. Parágrafo 1º. A prova da profissão apresentada pelo diretor proprietário, juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão fornecida nos estados e território do Acre pelas juntas comerciais ou cartórios e no Distrito Federal pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado, do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Artigo 313. Aqueles que, sem caráter profissional, exercerem atividades jornalísticas visando-se fins culturais, científicos ou religiosos, poderão promover sua inscrição como jornalista na forma desta seção. Parágrafo 1º. As repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio manterão, para os fins do artigo anterior, um registro especial, anexo ao dos jornalistas profissionais, nele inscrevendo-se os que satisfaçam os requisitos das alíneas A, B e C do artigo 311 e apresentem prova do exercício da atividade jornalística não profissional, o que poderá ser feito por meio de atestado de associação cultural, científica ou religiosa idônea. Parágrafo 2º. O pedido de registro será submetido a despacho do Ministério que, em cada caso, apreciará o valor da prova oferecida. Parágrafo 3º. O registro de que trata o presente artigo tem caráter puramente declaratório e não implica no reconhecimento de direitos que decorrem do exercício remunerado ou profissional do jornalismo. Artigo 314, revogado. Artigo 315. O governo federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalista, destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Artigo 316. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente e na forma acordada os salários devidos a seus empregados terá suspenso seu funcionamento até que efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo, deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e, proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização, a autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente para a suspensão da circulação do jornal em igual pena de suspensão.
incorrerá a empresa que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social.